Boa tarde a todas, todes e todos. Eu não vou me estender, mas gostaria, antes de tudo, agradecer a Lívia e a comissão organizadora do GEL por me convidarem para apresentar a professora doutora Ana Maria Carvalho, que está ali fazendo ajustes da apresentação. Para quem não conhece, a doutora Ana Maria Carvalho é professora de Linguística, com foco nas línguas portuguesa e espanhola, na Universidade do Arizona, onde ela é diretora do programa em língua portuguesa e membro do programa de ensino e aprendizagem de segunda língua. As áreas da linguística em que ela atua, de maneira principal, são a sociolinguística, com foco no contato de línguas e no bilinguismo. Nessas áreas, ela desenvolve vários projetos de pesquisa relacionados a processos de variação e mudança linguística, com interesse principal no desenvolvimento de gramáticas paralelas em situações de contato linguístico prolongado em regiões de fronteira, como ela vai apresentar agora. Então, por favor, Ana Maria, muito obrigado em nome do GEL e da comissão organizadora. Tem cadeira e tem gente. Ah, tá? Você vai para lá. E essas cadeiras aí com gente? Boa tarde, muito obrigada pela presença de todos, todas, todos aqui. É com muita honra que eu compartilho com vocês a minha experiência recente de ter feito um documentário sociolinguístico e estreado no Uruguai há algumas semanas atrás. Tem sido uma experiência a nível pessoal e profissional muito enriquecedora e é muito bom ter essa oportunidade de compartilhar com a comunidade do GEL. Obrigada, Lívia Oshiro, pela confiança, pelo convite, uma colega que eu estimo e admiro. Obrigada à comissão organizadora, esse congresso deve ter dado muito trabalho. E obrigada a todas as agências financiadoras aqui por viabilizar isso. Bom, eu preciso lembrar agora de mudar algumas coisas aqui. Apontar para cá. Pronto. Então, na apresentação de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os documentários sociolinguísticos, depois eu vou contextualizar a realidade sociolinguística do norte do Uruguai, porque acredito que seja pouco conhecida, e vou me estender nessa contextualização. Depois, explicar as motivações e objetivos para criar esse documentário. Depois, eu vou enfocar nas 3 etapas de criação do documentário: pré-produção, produção e pós-produção. Algumas reflexões sobre a recepção desse documentário durante a estreia, tanto nas comunidades onde ele foi filmado, como na capital, Montevidéu. E, finalmente, alguma reflexão sobre as contribuições que esse tipo de atividade pode trazer à sociolinguística, porque, afinal, eu sou sociolinguista, eu não sou cineasta nem documentarista, portanto, gostaria de começar com algumas palavras do Bill Labov, que, após uma palestra na Abralin ao vivo, mediada pela Lívia Oshiro, ele recebeu uma pergunta da audiência. A pergunta é: como nós, linguistas, poderíamos nos voltar às comunidades onde coletamos dados, retribuir o favor e difundir nossos resultados? A palestra dele se intitulava Justiça como uma questão linguística. Diante dessa pergunta, ele pausou, pensou, e depois de vários minutos, segundos, mas que pareciam minutos, ele falou sobre a importância de dar voz aos falantes. O que ele falou foi o seguinte:
more than recording their speech patterns. It's a matter of giving them a contact with the outer world. And that's not been the design of many social linguistic interviews. Now, how do we actually reach people? Well, it's in writing up the results. As I look at the many excellent quantitative analyses that are published in N-Wave and other journals, I don't often see the voice of the original speaker. I don't see the details that bring us into his life, and I don't see the recounting of his experience which he has given to the interviewer. Instead, he's mostly reduced to an invisible digit and a column of figures. Os documentários sociolinguísticos respondem a essa crítica ao criar uma oportunidade única para que possamos tentar reverter, né, essa ausência do falante nos nossos trabalhos científicos, essa ausência da perspectiva dos falantes, dos participantes dos nossos estudos, nos nossos trabalhos científicos, porque nesses documentários nós podemos literalmente passar a palavra a eles. Essa tarefa tem sido realizada pelo sociolinguista e documentarista Walt Wolfram, nos Estados Unidos, que descreve os documentários sociolinguísticos como, e eu cito, um meio que enfoca tanto na experiência das pessoas como nas línguas, tanto na experiência das pessoas com as línguas como nas línguas propriamente ditas. Então, inspirada no princípio ético aqui salientado por Labov e no trabalho de Wolfram, e lembrando que as comunidades de fala, desde o início da sociolinguística, têm sido chave para a sociolinguística, porque sem as comunidades de fala não há sociolinguística, eu embarquei nessa aventura, que eu vou descrever hoje, com a criação do documentário que eu intitulei Vozes das Margens, um projeto que documenta, divulga e, sobretudo, celebra a diversidade linguística encontrada no norte do Uruguai. Então, vamos falar um pouco do norte do Uruguai, para que vocês possam entender as minhas motivações para criar esse documentário. Já há quase 30 anos eu estudo a região. A maioria do meu trabalho... Tá tudo bem? A maioria do meu trabalho tem sido feita nessa região, na cidade de Rivera. A Rivera é uma cidade irmã de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. É como vocês podem ver na foto, no meio há uma praça, essas árvores, é a Praça Internacional, ou a Praça de La Paz. De um lado é o Uruguai, do outro lado é o Brasil, a fronteira é totalmente porosa, antes todas fossem assim. O que é muito interessante é que do lado uruguaio, Rivera, as pessoas são bilíngues em espanhol e português, e do lado de Livramento as pessoas simplesmente falam português. Essa situação me chamou a atenção, quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu passei 6 meses fazendo etnografia, participante, e entrevistas sociolinguísticas com as pessoas de lá. Primeiro eu fazia uma entrevista sociolinguística em espanhol, e depois de um tempo eu voltava e fazia uma entrevista sociolinguística em português, uruguaio. Esse corpus me proporcionou a base de várias análises dos aspectos fonológicos, léxicos e lexicais e morfossintáticos, tanto do português uruguaio como no português da fronteira ao longo da minha carreira. Em 2002, eu voltei como consultora de um projeto piloto de implementação de educação bilíngue português e espanhol em escolas fronteiriças. Em 2006,
voltei para fazer mais observação participante e gravação de interações espontâneas em português durante refeições em casas de famílias locais, famílias bilíngues, e eu filmei essas refeições e então obtive dados que eu podia comparar com os dados que eu tinha obtido através das entrevistas, né, para ver, estudar as diferenças estilísticas. Em 2015, voltei para observar as aulas de português em escolas públicas em 2 comunidades, Ribeira e Artigas. E, finalmente, em 2017, voltei para desenvolver o estudo de paisagens linguísticas. Cada vez que eu cheguei em Ribeira ou em Artigas, as pessoas me abriram as portas, me ofereceram o mate, o chimarrão, sentei no sofá, usei o banheiro, conversei, contei história, ouvi história. Bom, eternamente grata a essas pessoas que compartilharam o tempo comigo. Esses resultados que eu obtive e os resultados dos meus colegas, outros linguistas, há uma configuração sociolinguística que agora eu passo a compartilhar com vocês. Português no Uruguai. Em primeiro lugar, por que se fala português no Uruguai? Não é pela influência da Globo, não é porque as pessoas vão para o Brasil, é porque o português estava lá antes mesmo do espanhol. Em toda essa região habitavam os colonos portugueses e, depois dos portugueses, os colonos brasileiros. Por exemplo, vocês podem ver nesse mapa, esse mapa é de 1861, publicado no primeiro estudo sobre o português no Uruguai, de Pedro Rona, de 1965, que mostra a presença do português em toda a franja fronteiriça. E esses dados foram depois confirmados por estudos de Bertolotti e Coe, por exemplo, que analisam documentos históricos escritos no século XIX, tal como cartas pessoais, inventórios comerciais, contratos, escrituras de terreno, etc., em português. Foi somente a partir do final do século XIX que o governo central do Sul, né, de Montevidéu, começou a trabalhar duro na concepção de nação uruguaia. E com essa formação de nação, essa necessidade de formar uma coisa chamada Uruguai, uma nação chamada Uruguaia, houve várias medidas para introduzir o espanhol na área, para espanholizar o norte do Uruguai. Como, por exemplo, a fundação de povoados ao longo da fronteira, algumas iniciativas e estímulo para atrair imigrantes canários de Montevidéu para morarem no norte, a construção de uma estrada de ferro que liga Montevidéu ao norte, e o mais importante de todos, mais impactante em termos linguísticos, foi a fundação de várias escolas e a obrigatoriedade de assistência da escola e ensino de espanhol. Essas medidas foram exitosas no sentido de povoar o norte com falantes de espanhol e implementar gradualmente o espanhol como língua nacional. No entanto, como sabemos, é difícil legislar comportamento linguístico. E, apesar de terem conseguido levar o espanhol a essa fronteira, a população continua falando português, né? Como podemos ver no mapa mais atualizado. Permanece em território uruguaio. Essa justaposição de línguas leva ao bilinguismo português-espanhol que nós podemos apreciar hoje nessa área. Então, o português uruguaio é usado como língua de herança, passada através de gerações, sem apoio institucional, mas com um forte valor de identidade local, ou seja, o valor afetivo. Enquanto que o espanhol é a língua pública, a língua nacional, e de importante valor instrumental, e instrumento na mobilidade social. Esse bilinguismo foi mantido graças a uma dinâmica diglóssica,
né, na ideia mais clássica de diglossia, onde as línguas são compartimentalizadas. Por exemplo, essa pessoa, quando eu perguntei onde se usa o português, ela me respondeu no lar, na rua, em reuniões familiares, quando falamos espontaneamente, e onde se usa espanhol nas escolas, nas igrejas, nos hospitais, nos centros de estudos e escritórios públicos. No documentário fica bem claro essa dinâmica diglóssica, eles falam bastante dessa experiência, e vocês podem também apreciar a questão do espanhol como língua escrita. Toda a paisagem linguística do documentário é em espanhol, enquanto o português uruguaio é uma língua ágrafa, ou seja, é uma língua falada, não é escrita, exceto, como vocês vão ver, tem um poeta que se aventura a escrever, tem vários poetas, nós temos um documentário, a escrever o português uruguaio, assim, com uma função artística e, sobretudo, identitária. Mesmo dentro da dinâmica diglóssica, a escolha entre o espanhol e o português está correlacionada a fatores sociais também, onde há uma clara estratificação social dos idiomas. Verificamos que as classes sociais mais altas tentam evitar se distanciar do português uruguaio, enquanto as classes sociais mais baixas abraçam o português uruguaio. Aqui eu tenho uma quantificação um pouco antiga, que confirma essa dinâmica. Vocês veem do lado esquerdo, que a classe trabalhadora reporta usar bastante mais português do que as barras do lado direito, onde as classes médias reportam preferir bastante o espanhol. Essa estratificação social também pode ser apreciada na estratificação geográfica da cidade de Rivera, por exemplo. Se vocês estão no centro, onde chegam as pessoas que saem de Santana do Livramento e vão para Rivera para comprar no free shop, chega nessa rua Sarandi, e é o centro comercial. Aí vocês vão escutar, a maioria das vezes, o espanhol, e podem escutar o português uruguaio nos pontos de ônibus, nas cozinhas dos restaurantes, etc. Mas é um lugar onde se fala muito mais espanhol. Nos bairros que ficam em volta do centro, é possível escutar tanto o português como o espanhol. Na periferia, como esse bairro, por exemplo, onde vive a classe trabalhadora, se escuta português quase 100% das vezes. E o mesmo padrão se encontra também nas partes mais rurais, nas plantações e nas fazendas. Ou seja, é aí que a cultura fronteiriça é muito mais viva, muito mais dinâmica e muito menos influenciada pelos padrões nacionais e padrões urbanos que correspondem ao uso do espanhol. Agora, a próxima pergunta que nós fazemos é que tipo de português se fala no Uruguai? Múltiplos estudos têm analisado os diferentes aspectos desse dialeto e encontrado evidências que nos faz pensar que é, sem dúvida, uma variedade do português, muito parecida àquelas encontradas no Rio Grande do Sul. E aqui eu tenho, saiu um pouco de formatação, alguns estudos que mostram continuidades claras entre o português uruguaio e o português brasileiro, segundo a quantificação das variáveis que estão aí listadas do lado esquerdo. Saiu totalmente. O que diferencia o português uruguaio do português brasileiro urbano são duas características principais: características do contato linguístico com o espanhol e características do português rural, já ausente na maioria das cidades grandes no Brasil. Características do contato linguístico. Há vários empréstimos lexicais, como vocês vão escutar se forem ver o documentário. Por exemplo, há os empréstimos lexicais estabelecidos, para usar a terminologia de Shana Poplack, aqueles que já substituíram o equivalente do português monolíngue. Por exemplo, os dias da semana em português uruguaio são categoricamente em espanhol, não é segunda-feira, terça-feira, mas lunes e martes, etc. Os nomes das instituições,
os nomes das profissões, os endereços, os lugares como praça, igreja, tudo isso que tem a ver com o mundo institucional, com o mundo em espanhol. E há os empréstimos esporádicos, aqueles que convivem, variam, coexistem com o equivalente monolíngue em português. Principalmente os marcadores de discurso, os substantivos, etc., etc. Ou seja, muito parecido com qualquer outra situação de bilinguismo social. Extensão semântica, vocês vão ver no documentário que alguém fala aqui no povinho, nós falamos assim, povinho no sentido de povo, pueblo, né? Bastante code switching, claro, alternância de línguas, porque afinal são bilíngues, e os bilíngues fazem isso quando falam com outros bilíngues, e algum caso esporádico de lexicalização congruente, para usar a tipologia de Muysken, que, como as línguas são cognatas, às vezes elas convergem, e aí um uso do repertório lexical, tanto do português como do espanhol, e fica assim uma coisa difícil de discernir. Esporadicamente isso acontece, principalmente em estilos informais e em comunicação dentro do grupo do falante. Esses fenômenos de contato dão a fama do português uruguaio como uma coisa assim misturada, uma mistura aleatória, uma coisa que não é uma coisa nem outra, etc. Outra diferença, apesar de que eu trabalho também com espanhol, em contato com o inglês na divisa do Arizona e com o México, e leio outros casos de outros contextos de bilinguismo social, ou seja, tudo isso que nós temos aí nessa lista acontece em outras situações de bilinguismo social e não necessariamente terminam em uma convergência e na criação de um terceiro idioma. Né? Acredito que aqui seja o mesmo caso. Outra diferença importante entre o português entre o português uruguaio e o português brasileiro urbano por exemplo, alguma variação fonológica que se encontra nos campos do Brasil e nas periferias das cidades grandes, como trabalho em vez de trabalho, a concordância nominal e verbal é variável, que não precisamos ir para o campo para escutá-la, mas a presença de emo em vez de amos, e arcaísmos lexicais como ansim, inté, fósforo, açúcar, inhá, que mostram, né, a clara origem do português uruguaio no campo. Eu estava olhando agora um livro na exposição de livros do vocabulário de Minas Gerais, e lá assim, há várias palavras que hoje ainda são usadas no Uruguai. É importante levar em consideração que essas características, tanto de contato como do português rural, elas são estratificadas social e estilisticamente, e, portanto, essas pessoas são bilíngues e são bidialectais ou multidialectais. E, apesar desse bilinguismo, nessas comunidades, as atitudes linguísticas sobre as variedades do português uruguaio são extremamente negativas. O bilinguismo é visto da perspectiva de déficit linguístico, baseado em uma visão reducionista de que o que eles falam não é nenhuma coisa nem outra coisa. Um estudo já de 10 anos mostrou, um estudo detalhado sobre atitudes linguísticas no Uruguai, que os dialetos bilíngues do norte são muito estigmatizados e o espanhol monolíngue do sul do país muito valorizado. Isso foi uma pesquisa feita no país todo. Todos estão de acordo que do norte não sabem falar e que a maneira de falar correta é do sul. Aqui eu tenho algumas falas dos meus participantes que mostram, por exemplo, essa primeira eu acho realmente impactante. Ela fala: me dizem que eu tinha que ter orgulho da minha língua materna, mas é uma língua materna tão feia, mostrando aquela insegurança linguística própria de falantes de dialetos miniaturizados, né?
E as duas últimas professoras primárias, as duas que me disseram, isso é uma deformação do português e do espanhol, é um dialeto, não falo nenhum dos dois corretamente, isso é comum e corrente, vocês vão ver isso no documentário, é uma percepção coletiva de que o que eles falam é um dialeto inferiorizado, errado, misturado, que deveria ser corrigido ou substituído. Não é? Vejam que essas duas últimas são professoras, e exercem, né, essa reprodução de ideologias linguísticas que desvalorizam as variedades locais e promovem as variedades nacionais. No passado, inclusive, principalmente durante a ditadura militar, as crianças que vinham com influência de português na escrita eram consideradas disléxicas, iam fazer tratamento especial, e eu falei com mães que os filhos foram, inclusive, mandados à fonoaudióloga, porque quando chegou na escola falavam português. Agora as pessoas estão mais bem informadas, mas a escola continua sendo território de espanhol e de discriminação contra falantes de português. Esse estigma linguístico vem do fato que, em primeiro lugar, o português uruguaio é uma variedade em contato com outra língua. Ela é falada pelas camadas mais pobres da população, que por si esse fato desvaloriza o dialeto, e é uma variedade minorizada, sem apoio institucional e que sobrevive nas margens. Esses estigmas respondem às ideologias linguísticas que vocês bem conhecem, por exemplo, do purismo linguístico, do prescritivismo linguístico e da ideia nacionalista de que em uma nação deve-se falar somente uma língua, né? Uma língua, uma nação. Essa noção é naturalmente desafiada em espaços onde as fronteiras linguísticas não coincidem com as fronteiras políticas, e vocês verão no documentário que as pessoas ficam confusas, porque elas aprenderam a falar que o espanhol é o nosso idioma, então eles falam em português, pois é, mas eu às vezes como devo falar o nosso idioma, né? Então, uso esse possessivo em primeira pessoa, quando claramente deveria ser usado em terceira. Então, essas ideologias levam à estratificação, subordinação e discriminação linguística do português uruguaio e seus falantes, e como nos lembra Blumert, a desigualdade linguística é organizada através de recursos concretos, tanto dentro como fora das comunidades. Vimos um exemplo das atitudes linguísticas das professoras da fronteira. Aqui está um outro exemplo, dessa vez vindo do centro. Essa ministra da Educação, não é mais ministra da Educação, disse numa entrevista, falam portunhol, queremos que falem português, quando comentava a importância de ensinar o português padrão no Uruguai, devido ao seu valor instrumental, capital linguístico, reforçando formas de dominação simbólica, a partir do governo central, que desvaloriza a herança cultural e linguística que compõe as identidades regionais no norte do país. Dinâmicas também presentes no documentário. Me leva a lembrar das palavras de Monica Heller, que no livro Linguistic Minorities and Modernity nos explica que o que é valorizado não é o bilinguismo, são monolinguismos. Né? São monolinguismos. Quando não há, quando aqui essa ministra claramente diz que a ideia do ensino deve ser substituir o português local pelo português global, substituir o português bilíngue pelo português monolíngue. Resumindo, o português está no Uruguai por razões históricas e não por influência do Brasil. É aprendido em casa e transmitido como língua de herança. É uma variedade do português como outras variedades do português em contato, como moçambicano, angolano, etc. E apesar dos falantes serem discriminados e considerados desfluentes, são bilíngues em espanhol e português e podem separar as línguas, respondendo a uma dinâmica diglóssica. No entanto, o bilinguismo fronteiriço é raramente celebrado
e muitas vezes visto como algo que deve ser corrigido através da perda, resultando em monolinguismo espanhol, ou através da substituição, resultando na aquisição do português padrão brasileiro. Logo, visto que o público em geral pouco entende sobre a diversidade linguística das populações do Norte e que a discriminação linguística é generalizada e normalizada, como linguista que tem coletado e analisado dados na área, senti uma obrigação ética de promover essas vozes, muitas vezes confinadas às margens, através de um documentário que celebrasse essa diversidade linguística tão estigmatizada. Atendendo aos princípios éticos da sociolinguística para com as comunidades, onde fazemos essa pesquisa, e aqui lembramos de 3 deles. O primeiro é o princípio da correção de erros, sugerido por Labov, que diz que um cientista que se conscientiza de uma prática ou ideia generalizada com importantes consequências que é desmentida pelos seus dados, tem a obrigação ética de chamar atenção a esse erro entre o maior número de pessoas possível. O segundo é o princípio da dívida contraída, também mencionado por Labov, que diz que o pesquisador que adquiriu dados de uma comunidade de fala tem a obrigação de usar o conhecimento baseado nesses dados para o benefício da comunidade, quando houver necessidade para tal. Terceiro e último, de Wolfram, princípio da recompensa linguística, onde os pesquisadores que obtiveram dados linguísticos de comunidades de fala devem intencionalmente buscar maneiras positivas de retribuir esse favor às comunidades. Tendo esses princípios em mente, criei o documentário sociolinguístico que intitulei Vozes das Margens. Os meus objetivos nessa atividade eram, em primeiro lugar, produzir um documentário somente em português uruguaio. Então, os protagonistas que não falaram português uruguaio conosco não entraram. Exibir exclusivamente as vozes das comunidades e empoderar os falantes de português uruguaio. E essa foi uma decisão que eu fiz há muito tempo, antes de começar o documentário, que eu não queria ter vozes de especialistas. Eu não queria isso, faz com que esse documentário seja diferente dos documentários de Walt Wolfram, por exemplo. Eu não queria que ninguém explicasse o que estivesse acontecendo, que fossem os protagonistas, os agentes das suas próprias histórias. Apresentar um panorama dinâmico de língua em uso, incluindo variação regional. Tentei buscar homens e mulheres, jovens e mais velhos, etc. E, finalmente, colocar as perspectivas e histórias geralmente confinadas às margens no centro da atenção, com a intenção de romper a dinâmica entre centralização e periferização que sempre definiu a configuração sociolinguística do Uruguai. As intenções por detrás, como eu já expliquei, é o princípio da reciprocidade que eu tinha com a comunidade. A ideia de documentar e preservar, visto que há muita perda de língua geracional. Por exemplo, vocês vão ver no documentário que as pessoas falam, eu falo português com os meus pais, mas com os meus filhos eu falo espanhol, os meus netos não falam português, etc. Então, acho importante documentar o português uruguaio, sendo que não sabemos qual será o futuro dele. Colaborar com a comunidade, o documentário é realmente uma atividade, é um esforço comunitário que envolve os falantes, os líderes comunitários, os artistas locais, a difusão da imprensa local, etc. Criar material didático, que já começamos a fazer a semana passada. Dei um workshop para professores de espanhol em Montevidéu, estudantes de licenciatura de português em Montevidéu, onde nós usamos o documentário para desenvolver material didático. E, finalmente, criar material de estudo, porque, como vocês poderão ver no documentário, as narrativas revelam dinâmicas muito importantes, muito interessantes do ponto de vista da sociolinguística e muito analisáveis. Então, com esses objetivos e intenções e zero experiência com o documentário, eu parti para a captação de recursos e comecei a fazer contatos com as pessoas que eu tinha no Uruguai. E uma colega lá, Raquel Carinhas, me pôs em contato com
com o grupo de 3 documentaristas que fazem parte de uma agência pequena, que se chama Incógnita Multimédia, o Rich Machado, que está de chapéu, ele é o editor e o co-diretor, a Kael Guerra, que fez os vídeos, a fotografia, e o Bruno Ramos, que foi o nosso engenheiro de som, todos da Incógnita Multimídia. A pré-produção se resumiu em inúmeras reuniões por Zoom, entre nós, entre a Raquel Carinhas, que é a produtora executiva, e já alguns consultores unitários. Quando nós chegamos já para fazer a filmagem, nós passamos 2 dias juntos. Esses 2 dias foram fundamentais, porque eles me ensinaram muito sobre documentário, me faziam assistir documentário, me davam tarefa, e eu, ao mesmo tempo, compartilhava esses resultados sobre a configuração sociolinguística na fronteira com eles. Eles não conheciam nada disso, eles eram do Sul, mas entenderam bastante rápido. E nessas reuniões nós fazíamos também planos de rodagem. E nessa foto que mostra a sala, somos nós e 2 consultores comunitários que participaram de todo o planejamento, do começo até o fim, inclusive da edição. Aqui está a nossa viagem. Viajamos 640 quilômetros, que para o Brasil não é nada, mas para o Uruguai cruzamos o norte, parando e filmando tanto os protagonistas como as paisagens urbanas e rurais. Aqui estamos nós em ação. Com a ajuda dos consultores, nós entrávamos nas casas, explicávamos os projetos, obtínhamos os consentimentos para a filmagem, e a única pergunta que eu fazia era: qual é a sua experiência com a língua? Então, eu tive que aprender que não era uma entrevista sociolinguística. No começo, eu começava a fazer pergunta, e o Rich, o editor, falava: não, fica quieta. Ele me ensinou a lei dos 3 silêncios. Fica quieta, porque a protagonista fala da experiência com a língua e para. Né? Isso pode ter 30 segundos, pode ter 3 minutos, mas aí para e fica esperando a outra pergunta. Mas se você não faz outra pergunta, eles continuam falando, pensam em outra coisa. Então, eu tive que aprender a ficar quieta. Bem diferente da entrevista sociolinguística, que era o treinamento que eu tinha. Né? Que seria um absurdo depois tentar editar tudo isso, né? Cortar minhas perguntas. Bom, filmamos nas suas casas, em espaços públicos e nos seus ambientes de trabalho. Aqui nós temos um exemplo, 4 exemplos dos 16 protagonistas. Vocês veem que tem aqui uma pessoa que trabalha no campo, com cavalo, um jovem. Lá temos o poeta, que também é professor de literatura da cidade. Temos a cozinheira, que trabalha na cozinha de uma fazenda. E temos um jovem universitário também da cidade. Então, a ideia era ter um pouquinho de tudo. Só não temos crianças, infelizmente, porque não tínhamos consentimento. No documentário há várias filmagens dos lugares, das paisagens, não só por questões estéticas, mas porque eu queria muito captar a terra, sabe, para mostrar a conexão entre a língua e a terra, o lugar onde a língua é falada, essa ideia dessa conexão, né, esse placemaking em inglês, né, essa questão de pertencimento geográfico junto com a língua, que vem junto com a língua. E, como eu disse para vocês, não houve interferência externa. Eu fiquei super surpresa com a cobertura da imprensa durante a filmagem, a imprensa local. Todos os dias a gente descia no saguão do hotel e tinha imprensa, televisão, rádio. Vocês estão filmando? O que vocês estão filmando? E, de repente, a gente começou a falar do português uruguaio nas comunidades, na televisão das comunidades. Voltei para Montevidéu, o interesse continuou. Esse é um jornal nacional, que saiu aí uma entrevista que ele fez conosco. Também participamos de um programa ao vivo de televisão, tudo isso durante a filmagem. E, de repente, eu sentia que as vozes das margens, de repente, estavam em espaço público, né? Que estávamos falando de Montevidéu sobre um dialeto que é extremamente estigmatizado
e que os montevideanos discriminam diariamente quando ouvem aquele sotaque, né, com aquele sotaque de português, aquela episódio da fronteira, etc. De repente, a gente está falando e celebrando esse sotaque. E foi importante, e eu vou compartilhar com vocês, uma das minhas amigas, que eu fiz em 95, continua amiga, ela mora em Montevidéu. E ela me mandou esse recado, né? Ela tinha lá, que bonita publicação que ela viu no jornal. Eu falei, que bom que você gostou, é importante que vocês gostem. E ela falou, e isso está em negrito no final, somos esquecidos no mundo, não só no mundo, mas também no nosso próprio país. Então, foi legal ela, de repente, se ver, né? Ela mora em Montevidéu, ela é imigrante, de repente, ela estava se vendo. A pós-produção foi eterna, foi laboriosa, foi difícil, demorou 2 anos, por Zoom, mas o ano passado eu também consegui fundos da Universidade do Arizona e eu com o Rich juntos, eu fui para o Uruguai e a gente visualizou tudo outra vez e etiquetamos cada um dos segmentos. As decisões de edição são complexas, são difíceis, porque, como nos orienta Wolfram, é importante refletir sobre os objetivos que competem entre si, entre a voz das comunidades e o conhecimento linguístico do especialista, para que os estereótipos negativos e mitos linguísticos não sejam difundidos. É de uma grande responsabilidade a parte da edição. E negociação, né, entre eu e o editor, negociações, ainda coisas que precisam ser corrigidas, e, enfim, é uma eterna negociação. O trabalho interdisciplinar é desafiador. Ok. E aqui são os temas que vocês, se virem o documentário, vão poder apreciar nessa ordem. A gente começa estabelecendo o bilinguismo, espanhol e português, já desmistificando a ideia que não são bilíngues, que falam qualquer coisa. E as narrativas depois partem para o domínio de aquisição. Eu aprendi isso em casa, eu aprendi isso com a minha avó, eu aprendi isso com o meu pai, com a minha mãe. A estratificação social, e isso tudo eles respondendo essa pergunta guia, que era qual era a sua experiência com o idioma. Então, por exemplo, a gente fala português aqui no bairro, mas lá no centro não. O meu patrão só fala espanhol. Então, eles refletiram essa estratificação sociolinguística que aquele gráfico mostrou. Diglossia e obrigação de falar em espanhol em alguns lugares, eles relatam isso. Muitas narrativas sobre discriminação linguística, insegurança linguística, ruptura de transmissão do português e, finalmente, para terminar, em um tom mais alegre e menos triste, identidade, celebração e orgulho regional. Além dessas narrativas, entre essas narrativas, há as pessoas trabalhando, as pessoas caminhando, as experiências vividas mesmo. O que ficou legal no final, porque a gente acaba criando empatia por essas pessoas, conhecendo a vida delas. Então, elas não são somente, outra vez, participantes de um estudo, elas são pessoas que têm família, têm trabalho, e têm um corpo, e têm uma cara. A parte incrível, como experiência pessoal, foi estrear isso lá em Ribeira, dia 21 de junho. Esse lugar nos foi concedido, é um centro de formação de professores. Como vocês podem ver, é um lugar rústico. O sol entrava, a tela era pequena, a energia acabou 2 vezes, choveu, teve goteira. Mas foi uma linda celebração, sobretudo porque 5 dos protagonistas puderam ir. E aqui tem uma foto com eles. Com os protagonistas, e a outra foto menor de mim, os consultores comunitários. Foi muito legal, depois da estreia, que teve um conversatório, eu achei bárbaro esse tema, eu não conhecia, com os estudantes do Centro de Formação de Professores. Esses estudantes são falantes de português uruguaio e
fizeram perguntas incríveis e comentários incríveis. Depois dessa estreia, eu recebi vários mensagens de WhatsApp, porque eu estava em contato com todos os protagonistas, eu queria que todos fossem, a gente viabilizou com o transporte, mas teve uma chuva muito grande, as estradas alagaram, enfim, os que foram me mandaram feedback, e agora eu vou mostrar para vocês. Essa é a professora de Zumba, talvez vocês vão se lembrar, se vocês virem o documentário, e ela é de uma região rural muito, muito remota, e fala um português muito de raiz, que vocês já vão poder apreciar. Mas o mais importante é o conteúdo do que ela diz agora. Você pode passar. Na flechinha. Bueno. Buenas tardes. Assim, está Agora passando. sim posso Só tem que lhe aumentar. mandar um áudio despachado. Para mim foi um êxito total, acho. Eu achei que foi tudo muito lindo, muito bem feito. Buenas tardes. Agora sim posso lhe mandar um áudio despachado. Para mim foi um êxito total, acho. Eu achei que foi tudo muito lindo, muito bem feito. E o parecer, para mim, o meu parecer vai ser que a partir de isso agora, capaz que as pessoas se aceitem mais como assim, com a maneira de falar e coisas, né? Porque muitos, como muitos falaram aí, tinham vergonha e coisas, incluso a minha irmã que estava me acompanhando ali que foi olhar a película ali, ela me disse que a filha dela dizia para ela de vez em quando estava dentro de gente, que dizia para ela: mãe, não fala assim na frente das pessoas que fica feio. E aí depois ela me dizia, ela contava e dizia para a filha ali na frente, dizia: minha filha, que tu não tem que ter vergonha da forma de falar, não sei. Então é o documentário, né, promovendo o direito da pessoa de falar a língua dela, independente do lugar, que é uma chave da linguística que promove justiça social. Então, enquanto a experiência de estrear o documentário na fronteira foi super emocionante e gratificante, no sentido que eu quase precisava da permissão deles para seguir adiante com os planos de estrear em Montevidéu, a experiência na estreia em Montevidéu, na Cinemateca, foi para mim realmente um momento onde a dinâmica centro-periferia foi revertida, porque o português uruguaio, outra vez, de repente, estava na tela da Cinemateca. E vejam só, acho que agora tem o contraste com a estreia em Rivera. E depois do filme houve perguntas em todas as sessões, ficou em cartaz uma semana, e as perguntas das pessoas do Sul eram perguntas assim sobre a situação, eu ignorava, não sabia o que acontecia, etc, etc, etc. E muitos imigrantes do Norte, né, que diziam: puxa, me emocionei, muita gente se emocionou, eu me emocionei, lembrei da minha terra, eu lembrei da minha avó, outra vez, aquela noção de pertencimento que o documentário evocava nas pessoas que vinham da região. Outra vez, houve muita atenção da imprensa, tive a oportunidade de compartilhar com rádio, com televisão e com jornal
os resultados sociolinguísticos, conceitos básicos sociolinguísticos, falávamos de discriminação linguística, comparávamos com discriminação racial, de gênero, etc. Então, de repente, essa conversa, né, que para nós é de todo dia, estava nos meios de comunicação. E a imprensa foi super receptiva, realmente eu fiquei impressionada, porque com a imprensa você nunca sabe que perguntas eles vão fazer e de onde eles vêm, né? Mas as minhas experiências foram super positivas. Terminando e pensando nas contribuições que esse tipo de atividade pode dar à sociolinguística, o Diniz de Figueiredo sugere que os participantes das pesquisas acadêmicas são muitas vezes invisibilizados. Ele usa essa palavra disembodied, e removidos do seu lugar de fala, né? E disembodied é aquela coisa de ficar sem corpo, né? Quase que descarnado. Ao revelar os corpos, os espaços e as vidas dos falantes que pesquisamos, os documentários sociolinguísticos podem temporariamente subverter essa pirâmide linguística, onde os dialetos locais são usados em domínios privados e os supralocais em domínios públicos. Ao retirar as vozes das margens, transpô-las a telas grandes e pequenas, centros comunitários e capitais, meios de comunicação locais e nacionais, os documentários sociolinguísticos mostram como os falantes abraçam, resistem e subvertem as ideologias linguísticas dominantes que sustentam a periferização de monitorizados. Finalmente, eu deixo vocês com uma pergunta de Friedrich, no seu volume The Anti-Racist Linguist, quando ele discute as linhas abissais que separam nós, os falantes de formas padrões dos falantes de línguas e dialetos locais, e reflete e pergunta de que maneira eu, na minha prática, enfatizo ainda mais essas linhas abissais ou ajudo a criar outras. Então, eu deixo vocês com essa pergunta e com um teaser. Sei que sou uruguaio, mas eu falo assim. Quando eu nasci assim, vou morrer assim, como eu digo. Nem que nós queira falar em espanhol, não nos sai bem. Eles dizem, aqueles são da fronteira. De onde tu é? Ah, porque você fala assim? Algumas palavras são meio atravessadas, né? Por mais que você se esforce a falar o espanhol, se nota. Mas que falta de cultura, essa língua. Esta é sobre trabalho fronteiriço, que nós chamamos assim, que passávamos a fronteira daqui para lá e de lá para cá. Igual falamos com um de lá de Montevideo, nem entende o que nós estamos dizendo. Esse é outro idioma que não sei como se chama. Deste amor te falo, com esta boca, cheia de sabiá voando e dormindo nas árvores do mato, porque tenho flores nascendo para ti, no meio do barro seco. Apoio. E agora acho que temos tempo, não? Não precisa ficar preocupados, eu não vou falar nada.
Eu só vou intermediar, Teste. nem sei bem o que, porque depois dessa apresentação, dizer o que. Só dar o parabéns para Ana Maria. Vamos bater palmas de novo para ela. Imagina. O Wellington levantou a mão ali, Iris. Obrigado. Bom, boa tarde. Muito obrigado, professora, pela conferência. Foi muito empolgante, muito instigante. E eu gostaria de fazer uma pergunta mais historiográfica, assim, porque eu fiquei pensando muito na questão das ideologias linguísticas, né? E eu fiquei fazendo muitos paralelos com a historiografia do português brasileiro, porque quando a gente olha para os textos lá do século XIX, a gente vê nas gramáticas e nos filólogos portugueses e também brasileiros essas ideologias linguísticas estigmatizadoras do português brasileiro, nascendo entre os intelectuais, entre os linguistas. E aí eu fiquei pensando, de onde vem, fazendo esse paralelo, de onde vem essas ideologias linguísticas em relação ao português uruguaio, né? Porque a gente viu na sua conferência que isso está presente na visão que os próprios falantes têm, né, nas ideologias linguísticas dos falantes, mas eu queria saber se isso vem da tradição gramatical, vem da tradição escolar, vem dos linguistas, de onde vem isso que eu queria saber. Obrigadão. Obrigada, é uma pergunta grande. Me faziam essa interessante lá na fronteira, me falavam, mas como é que a gente pode reverter essa situação, né? Como é que é muito difícil, as ideologias são muito subjacentes à nossa socialização, né? A gente nem aprende a questioná-las até realmente ter alguém que conversa sobre isso, que te faz perguntas, que te envolve uma discussão, onde você desenvolve aí uma consciência crítica. Mas isso aí eu acho que não é uma verdade, isso talvez seja uma postura, isso talvez seja uma ideologia. E isso é aquela conscientização que a gente deveria obter através da escolarização, mas, infelizmente, às vezes as escolas perpetuam, né, essas ideologias linguísticas. E as ideologias estão aí para beneficiar a elite, né? Não tem, né, manter o status quo. E os linguistas, às vezes, mantêm, acho que não é o nosso caso aqui, de ninguém que está aqui, mas os gramáticos, né, e as academias de letras, e as academias das línguas, etc. Então, eu acho que o seu ponto de que você pode identificar essas ideologias também tendo impacto no século XIX do Brasil, essas ideologias têm impacto em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar do mundo é a mesma história. Em relação ao bilinguismo, é um pouquinho diferente, só porque a questão de fenômenos de contato aumenta ainda mais a estigmatização dos idiomas minoritarizados, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil você pode ouvir que fulano de tal fala errado, mas fala errado porque nessa fala tem fenômenos do português rural, do português não padrão. Quando você ouve que mesmo os bilíngues no Brasil, né, porque tem bilíngues no Brasil, eles falam errado porque também tem interferência da outra língua. Então, são várias ideologias linguísticas, né, impactando essa atitude. E elas são invisíveis para as pessoas. A gente é socializado nessas ideologias, a gente não questiona até ter ambientes ou atividades, né? E eu quero adicionar isso que não é somente através do documentário sociolinguístico que a gente pode tentar reverter essa situação. Muitos de vocês estão engajados em trabalhos com as comunidades, através de outras atividades que também tentam e são bastante bem-sucedidos em tentar levantar, conscientizar as pessoas que são ideologias e não são verdades. Eu não sei se eu respondi. Eu só queria saber se há um trabalho, mas que retome a origem dessas ideologias na intelectualidade, né, e tal, porque que elas estão presentes na sociedade, isso ficou bem explícito, mas se há trabalhos que retomem isso, as origens dessa visão. Sim, eu posso te passar depois. Tem trabalhos muito importantes sobre ideologia linguística. Eu começaria por Susan Gall, G-A-L, por exemplo, mas a gente pode conversar depois.
Opa, licença. Não é tão estimulante que eu ia falar, mas só perguntar para dentro do território nacional, qual que é o mapa que vai, o jeito de falar para dentro do Uruguai, nas fronteiras para o lado do brasileiro? Até qual que é a altura da cidade, mais ou menos, que você consegue identificar o mesmo... Fico com medo de falar sotaque, mas a mesma forma de usar o português. Assim. No Brasil ou no Uruguai? Não, no Uruguai você mostrou um mapa até onde mais ou menos você localiza. Mas para o lado do Brasil, qual que é o... Do lado do Brasil é interessante, porque do lado do Brasil o espanhol para aí na fronteira com o Brasil e o Uruguai. O que existe são palavras do espanhol no português da fronteira, né? Bueno, che, isso sim, mas são palavras, não são línguas, são palavras, e há bastante dessas palavras. A prosódia também é muito parecida aí dessa região, mas não há... o sul do Brasil, mas são palavras. Agora, precisaria procurar um atlas linguístico para ver até onde o bueno vai no português do Rio Grande do Sul. Ninguém levantou a mão, Iris? Então eu vou me valer da minha posição privilegiada aqui ao lado da Ana Maria e queria te fazer uma pergunta que tem um lado técnico e um lado acadêmico para nós linguistas. Quando nós ouvimos, nós como brasileiros falantes nativos de português, o português uruguaio falado pelos seus protagonistas no filme, por causa das legendas, a gente identifica muito rapidamente que tem diferença, sobretudo para quem não fala espanhol. Tá? Mas teve um momento na sua fala em que você chamou o português uruguaio de uma língua ágrafa. Tá? E eu fiquei me perguntando até que ponto foi uma dificuldade a decisão de criar legendas também em português uruguaio, que tem uma escrita diferente do espanhol e do português. Se isso foi uma questão, se vocês se perguntaram isso. Sim, eu ainda, obrigada pela pergunta, é uma pergunta super difícil. Eu ainda não fiz as legendas em português. Eu levei esse assunto para a N-Wave há 2 anos atrás, porque é muito difícil. Eu fiz mesmo para transcrever essa fala pequena que a Rosa me mandou, dizendo que tinha gostado, que foi todo um êxito. Eu falei, o que eu vou usar para transcrever? Né? Porque é uma longa história, mas assim, qual é a ética da transcrição? Porque o que eu vejo muito é que, na hora de transcrever dialetos monitorizados, principalmente dialetos bilíngues, a pessoa que transcreve faz a decisão de transcrever toda variante fonológica, morfológica, sintática, não padrão. Enquanto que, quando tem um bacana na televisão falando e não faz a concordância nominal ou verbal, corrige. Então, a ortografia é standard. Né? Então, para não cair nessa mesma falácia de representar e aumentar o estereótipo linguístico dessas línguas, desses dialetos falados, eu ainda não tive que fazer a legenda. O documentário está legendado em espanhol, o que vocês vão ver aqui não tem legenda nenhuma. Então, aí, acho que você vai perceber isso. Eu já falei com um brasileiro que eu vi o português uruguaio e falou, às vezes eu acho que eu estou entendendo tudo, de repente tem um sin embargo. Sin embargo é no entanto. E é bem diferente o sin embargo. Né? Então, de repente, você está ouvindo, está entendendo, aí, de repente, tem uma palavra do espanhol e você fala, o que é isso? E agora é espanhol, português. Então, é isso. Agora, a questão do português uruguaio ser uma língua ágrafa é simplesmente porque não tem o hábito porque nessa coisa de glóssica, né, as pessoas falam em português e escrevem em espanhol. Agora, é interessante ver o poeta, porque o poeta ele está lendo, tem vários livros de escritores que tentam representar o português uruguaio, como tem escritores no Brasil que tentam representar esses dialetos miniaturizados, né, e usam a consciência que eles têm. Uns são muito bons em perceber o que as pessoas falam e representar, outros são péssimos, né, e são inconsistentes na representação, etc.
E esse poeta escreve aí no português uruguaio, que quer dizer o quê? Quer dizer que ele escreve as interferências do espanhol, quando existem, e escreve coisas como, por exemplo, muito com N. Mas muito com N tem no Brasil, entendeu? Eu respondi? Ô, Ana, desculpa, eu trabalho com línguas indígenas, mas você falou uma frase que foi muito forte, eu que eu ouvi, que falou assim, mãe, você não pode falar assim, que você está falando, é feio, né? E eu trabalhei com um grupo que chamava Nuquini, e quem trabalha com língua indígena sabe, é tido como língua extinta. E eu sou um pouco insistente quando eu faço pesquisa. E fui muitas vezes em várias casas que o cacique convidou e tal. Fui uma vez, eu estou com dor de cabeça. Não, tudo bem. Tem visita. Falei, eu posso voltar, mãe? Até o dia que a senhora resolveu conversar comigo. Isso na aldeia Nuquini. Ela falou assim, olha, dona Maria, eu não posso falar na gira, porque o meu filho disse que o povo vai mangar de nós. Então, eu não quero falar na língua. Eu falei, não, mas isso vai ser levado só para a escola. Olha, foi 2 anos. Conclusão, deu certo porque o governo hoje paga um professor indígena, cada menino conseguia falar, descobrir uma palavrinha, e foi feita uma cartilha chamando Aprender no Quini. Então, mudou completamente, né? Não sei se no mapa da FUNAI, mas, na realidade, isso foi um resultado muito bacana. Você vê o sofrimento e a pressão feita interna, para não falar na gira. Então, esconderam as informações. Então, acho que a pesquisa tem que ter muito mais esse olhar de humano para saber que é uma pressão. Então, achei muito bonita a apresentação, porque traz assim, você tem que retornar não só para o meio acadêmico, mas para próprias pessoas que vivem a situação de linguística, né? Obrigada pela apresentação. Exato, obrigada pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho. E às vezes os pais proíbem os filhos de falar português em casa, e às vezes os filhos proíbem os pais, dependendo de onde eles estão, da socialização, etc. E muitas vezes os professores falam para os pais não falarem português em casa, e os pais aprendem isso, etc. Isso fica tudo muito claro no documentário. Podemos mais uma? Sim, eu estou aqui. Olá, professora, meu nome é Anderson, sou professor, trabalho com língua de sinais, com surdos. E a história que você contou hoje lembrou muito de uma história recente, né? Eu acabei de organizar um dicionário de uma língua de sinais que é falada no interior do Piauí, foi inventada por esses surdos. E aí todo mundo dizia que era uma forma errada de sinalizar. Então a gente criou esse dicionário também como uma forma deles reconhecerem que o sistema que eles criaram, né, é tão equivalente, tão funcional quanto a língua de sinais brasileira, que é falada nos centros urbanos. Mas minha pergunta não é sobre essa história, né, é sobre as questões éticas, né, de pagamento, porque, por exemplo, essa comunidade que eu pesquiso no interior do Piauí ganhou muita notoriedade, saiu até no Fantástico uma reportagem dizendo que os surdos do interior do Piauí criaram uma língua nova, e a gente tem publicado informações sobre eles em inglês, em chinês, e aí, às vezes, o que é que eu faço? Eu levo lá as publicações para eles verem onde que está. Eles não entendem o que está sendo dito, mas eu faço tipo uma reunião para mostrar para eles, né? Só que às vezes acontece de alguns pensarem assim, ele está ficando rico, porque ele veio aqui, filmou a gente, lançou um dicionário, saiu no Fantástico, então ele deve estar milionário. E eu já cheguei lá e eles perguntando. Enfim, a gente tem esse problema no Brasil, a gente não pode pagar as pessoas pela pesquisa. Nos Estados Unidos eu acho que tem, eu não sei, eu fiquei curioso para saber como que ocorreu recrutamento dos falantes, se eles toparam, se eles ficaram achando que você enriqueceu com esse documentário, né? Porque a história é muito parecida com a que eu tenho lá no interior do Piauí. Sim, para trabalho também. Eles não foram pagos. Nos Estados Unidos é verdade que quando pedem bolsa, principalmente em linguística experimental, para levar a pessoa até o laboratório, eles pagam, oferecem cartão de Starbucks ou $10, alguma coisa assim. Eu nunca fiz isso, eu sempre entrei mesmo assim, numa troca mais assim de vou conversar, quero te conhecer, sabe? Era felizmente, não paguei. Agora, pode acontecer, sim, que esse documentário, se acabar no cinema, vai
lá o protagonista fala, olha lá o pessoal ficando rico com a minha cara. A gente tem o consentimento deles, né? Mas aí não sei, aí eu vou ter que acionar os advogados da universidade. Eu ia perguntar se vai concorrer ao Oscar de documentário. Vai concorrer. Não, a gente agora está... não posso pôr na rede ainda, porque a gente quer levar para festival, e uma na rede aí a gente não pode, né, levar para festival, mas em 2 anos, se der tudo certo, esse documentário vai estar... Eu acho que o valor didático dele transcende as fronteiras do Uruguai. Eu acho que a gente pode usar essas narrativas de discriminação linguística para vários outros aqui. Tem 2 contextos de tantos, né, que acontecem aqui no Brasil. E as dinâmicas são iguais, as ideologias são parecidas, o sofrimento, a humilhação, o preconceito linguístico, o bullying linguístico acontece no mundo inteiro. Então, eu acho que a gente pode usar esse documentário e outros para conscientização. Mais alguém gostaria de dizer? Temos alguns minutinhos ainda, caso alguém queira perguntar, comentar. Eu tenho várias perguntas, vou continuar perguntando. Tá. Ana Maria, no momento em que você destacou o tempo necessário para a pós-produção, você falou em 2 anos. Eu não me lembro de ter ouvido você falar quanto tempo durou aquela viagem que você representou no mapa, e queria saber 2 coisas, na verdade. Quanto tempo durou a viagem e quantas horas de conversa você teve com esses sujeitos que você chama de protagonistas? A viagem durou 22 dias. Foi feita com muito poucos recursos. O dinheiro que a Universidade do Arizona mandou para as despesas de viagem para esses 3 artistas independentes, o Rich, o Kael e o Bruno, chegou só no fim da viagem. Não vou nem entrar em detalhes, mas para vocês terem uma ideia, teve um momento que eu fiz um caldeirão de lentilha no fogão a lenha e comemos lentilha por 3 dias, porque o dinheiro não chegava. Foi muito pouco dinheiro. E aí depois chegou e tal, e pagou o aluguel da perua, e pagou a gasolina e tal, e a gente saiu, eu pizza, você veja, tal. Mas foi bem pouco dinheiro. Eles foram super generosos, usaram os equipamentos, usaram a habilidade deles, a técnica deles, entraram no projeto sem pedir nada. A única coisa que eles queriam era a despesa da viagem. Depois, conforme a gente ia levantando fundos, a gente ia pagando pré-edição, etc. Então, foram 22 dias e foram gravadas 19 horas. E o documentário tem 1 hora e 21 minutos. A edição foi bem complicada, Mas, felizmente, eu tinha uma muito boa intuição do que ia ser esse documentário. Só com a pergunta, pela familiaridade que eu tenho com a região, só pela pergunta, qual é a sua experiência com a língua, eu sabia que ia sair diglossia, eu sabia que ia sair preconceito linguístico, eu sabia que ia sair língua de herança, etc, etc. Então, eu já mais ou menos previa esses temas. O que eu não previa era que eu fiquei muito contente com o resultado, como eu falava para vocês, que ele chamava de experiência filmada. As pessoas caminhando, as pessoas contando outras coisas, as pessoas falando do trabalho. Isso, realmente, se eu fosse fazer um documentário, Ana, ia ser a coisa mais chata. Talvez nem os linguistas aguentariam assistir uma narrativa após outra sobre a experiência da língua, né? Então, foi graças à arte que isso virou uma coisa esteticamente prazerosa. Eu respondi? Respondeu. Tem uma pergunta da Beatriz. Parabéns, Ana Maria. Eu chorei com o trailer, então imagino quanto que eu não vou chorar com o documentário. E a minha pergunta é muito pouco técnica, mas ela é assim: de quantas pessoas você recolheu
o depoimento, quantas pessoas te responderam a pergunta, e se foi possível todas aparecerem na edição final, porque eu imagino a frustração de quem falou com você e não se viu na tela depois. Como que isso foi negociado, resolvido, pensado? Obrigada, Beatriz, pela pergunta. A pergunta é uma pergunta sensível, não difícil de responder, mas é um tema sensível, porque nós entrevistamos, filmamos 18 protagonistas e temos 16. Quem são os dois? Esses dois são pessoas que ficaram falando espanhol o tempo todo. E eles têm, é interessante, classe média, intelectuais locais lá, pessoal que trabalha com imprensa, tal, com uma retórica, com uma abstração, com uma explicação sobre a importância do português incrível. Tinha um que dizia, o português é madre, o português é madre. Eu usava o português, entendeu? E eu tenho e eu acho que ele ficou intimidado pelos 3 da equipe técnica, porque eles são do Sul. Inclusive, ele falava em espanhol, e ele começava a aspirar os S's finais de sílaba, que é alguma coisa muito do Sul, que não é muito do Norte, e eu via aí uma clara consciência linguística acontecendo, sabe? Ele querendo mesmo essa performance de nacional, de sulino e tal. E eles não falavam. Ficamos lá, gravamos, agradecemos. Primeiro ficamos 4 horas lá. Eu queria morrer, meu Deus do céu, um frio. Mas ficamos, filmamos. Aí, o que aconteceu? Um deles, eu mantive contato o tempo todo, ele foi extremamente generoso. Por exemplo, tem uma parte no documentário de uma gravação que foi feita por uma riverense em 1955, que é uma rezadeira. E essa rezadeira é aquela tradição, sabe, peninsular, medieval, das carpinteiras, que ainda tem em algumas partes do Brasil. E está lá, e mostra um português assim, sem espanhol, porque ainda o bilíngue, o espanhol era muito escasso em 55, então o português era muito sem as palavras do espanhol. Enfim, então eu conversei com ele, eu agradeci várias vezes, ele está nos créditos de agradecimento, mas eu expliquei para ele que ele não ia poder entrar porque ele não tinha falado português e que o documentário era para celebrar o português, sem o espanhol. E o outro, eu também expliquei para ele, mas não tive o contato físico com ele essas semanas que eu estive lá. Então, assim, meio que eu sinto essa dívida com ele. Eu expliquei tal por texto, mas sinto esse incômodo. Tempo esgotado. A Lívia está pedindo para eu não fazer mais perguntas. Então, a gente termina aqui e, mais uma vez, Ana Maria, quero agradecer a você em nome da comissão organizadora do GEL, da gestão da Lívia, por estar aqui e nos presentear com esse documentário. A gente vai bater palma, mas não vou embora que tem sorteio de livro.